Senhoras e senhores, boa noite. É uma satisfação tê-los a bordo no terceiro webinário de segurança de voo da Amazônia, promovido pelo 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Lembramos que as manifestações expressas pelos militares do Seripa-7 e pelos palestrantes representam exclusivamente as opiniões de seus autores, não necessariamente a posição das instituições às quais pertencem. Reiteramos que todos os presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea, razão pela qual autorizam o uso de sua imagem para a transmissão, que estará disponível no canal do YouTube Amigos do Seripa-7. Comunicamos ainda que as perguntas aos palestrantes deverão ser encaminhadas ao grupo de WhatsApp criado exclusivamente para esse evento, cujo link de acesso foi enviado juntamente ao link de acesso a esta transmissão. Aqueles que desejarem receber o certificado de participação deverão preencher a ficha de críticas do evento, que será disponibilizada no chat do YouTube com o nome completo e e-mail. O Seripa-7 promove este webinário com a finalidade de disseminar preciosos conhecimentos sobre a atividade aérea e sua regulamentação, voltada às boas práticas relacionadas à prevenção de acidentes aeronáuticos, com foco na comunidade aeronáutica de todas as regiões do país. Nesse momento, ouviremos as palavras do Tenente-Coronel Aviador Antônio Carlos Neves Trigueiro, chefe do Seripa-7. Boa noite. É um prazer estar de volta aqui na nossa terceira edição do webinário de Segurança de Voo da Amazônia. Gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos que estão online, ainda mais essa quinta-feira à noite, final do expediente, terminando uma semana cansativa. Esse evento faz parte do Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Seripa-7, que é um dos processos finalísticos da unidade. O Seripa-7 foi criado em janeiro de 2007 e tem como missão planejar, gerenciar e executar as atividades relacionadas com a prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos no âmbito da nossa jurisdição, que compreende os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Isso equivale a aproximadamente 26% do território nacional. Em 2009, ocorreu a primeira edição do Simpósio de Segurança de Voo da Amazônia, que era um evento presencial realizado na cidade de Manaus e focava basicamente com o público da comunidade aeronáutica da Amazônia Ocidental, basicamente da cidade de Manaus. Com a pandemia de Covid-19, que deu início em 2020, nós tivemos que nos reinventar e tivemos que passar o evento de presencial para o evento online. Sempre nessa busca árdua e contínua de promover voos seguros na Amazônia Ocidental e agora com as plataformas online também pelo Brasil, com o nobre objetivo de preservar as vidas. Em 2021, demos mais um passo. Traçamos o objetivo de realizar 2 edições no mesmo ano. Em julho desse ano, na segunda edição do webinário, nós trouxemos o comandante Davi Branco Filho, com o tema Falha de motor em aeronaves e motores leves. E o comandante Fernando Polantuano, que falou também sobre a arte de tomar decisões seguras e efetivas. Ambas estão disponíveis no canal do YouTube Amigos do Seripa-7. Hoje, na terceira edição, temos a satisfação de receber a capitã Fabiana e o tenente-coronel Sawaki. Serão palestras que vão se complementar. Faremos 2 palestras na sequência, como já foi informado, com um breve intervalo entre as duas e um tempo de perguntas que será disponibilizado logo após a palestra. Vocês podem mandar suas perguntas pelos grupos do WhatsApp que foram disponibilizados. Também podem usar o chat. A gente vai dar uma olhada no chat durante a palestra e tentar responder algumas dessas perguntas. Lembro ainda que as perguntas que podem ser respondidas hoje online, nós podemos estar disponibilizando o contato dos palestrantes, o e-mail, para que eles possam responder depois. Sem mais delongas, desejo a todos um excelente evento e aproveitem as palestras. Muito obrigado. Dando início às palestras, temos a honra de apresentar como primeira palestrante a capitã Fabiana Santos Rezende, psicóloga do quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, desde 2007.
É graduado em Psicologia, com ênfase em Psicologia Organizacional pela Universidade FUMEC. Pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas pelo Centro de Pesquisa e Administração da UFMG. Mestra em Administração na área de Estudos Organizacionais pela UFMG e trabalha no Núcleo de Apoio Psicológico do Comando de Aviação do Estado, Comave, desde 2011. Capitã Fabiana Rezende, a audiência está à sua disposição. Boa noite, senhores. Agradeço a todos, em especial ao Tenente Coronel Trigueiro, do Seripa 7, o convite para essa palestra. Agradeço a todos os participantes aí, inclusive vários em que eu pude aprender, tudo que eu sei hoje sobre aviação, eu devo aos senhores, então já aqui o meu agradecimento. A gente fez uma apresentação, preparou uma apresentação, com base aí nos conhecimentos que temos na área de aviação, particularmente os mais de 10 anos que eu tenho, lotada no batalhão e no comando de aviação do Estado, de Minas Gerais. E a gente vai fazer em 2 momentos nessa apresentação. Primeiro, tratando dos aspectos psicológicos aí da consciência situacional, da tomada de decisão na aviação. E no segundo momento, o senhor Tenente Coronel Sawak vai tratar dos aspectos operacionais. Então, como objetivo, para abordar hoje algumas teorias a respeito do funcionamento cerebral e dos aspectos psicológicos envolvidos nos processos cognitivos, principalmente para a manutenção da cultura de segurança na atividade aérea. Atividade de segurança de voo em segurança pública, ela tem características bem específicas. Então, a gente pode, citando algumas delas, não todas, mas algumas, a gente tem ali as condições meteorológicas adversas ou noturna, O voo de segurança pública, ele não escolhe o momento, para ocorrer, ele é de acordo com a demanda, Então, a gente, muitas vezes, as condições de tempo, de vento, principalmente na questão da operação 24 horas, então, a gente tem que estar pronto a todo momento, No sentido aí anti-horário, a gente tem aí as cobranças externas, Existe uma cobrança social de desempenho, e de atendimento da sociedade. Então, isso daí impacta também na nossa atividade. A dinâmica do trabalho, que ela requer aí uma série de estratégias e ela também é uma dinâmica de imprevisibilidade, A gente nunca sabe o que vai acontecer, Se vai romper uma barragem, se você vai fazer um aeromédico, é a imprevisibilidade mesmo, Essa é a dinâmica da rotina diária. As situações de crise, Situações de confronto, rebelião, manifestações, acidentes, Então, tudo isso impacta também ali nessa atividade. A pressão do tempo, a operação tem que ser rápida, o atendimento tem que ser ágil. Temos também a atenção dividida, entre o voo e entre a ocorrência policial, então é uma coisa que também tem que ser gerenciada. A questão das manobras especiais, Por quê? Porque muitas vezes é feito ali o rapel, o voo pairado, lugares em que o pouso em locais restritos, não homologados, manobras com cesto, rapel, captação de água para apagar incêndios, então são manobras muito específicas, E a expectativa de desempenho, porque o treinamento é constante e na hora que se tem uma ocorrência real, todos têm uma expectativa muito grande de corresponder, ao treinamento feito, então, de atender a demanda com o máximo, de proficiência possível. E aí tem uma frase do Otto Lilienthal, que é o pai do voo planeado, que eu achei muito interessante,
ele, nos primórdios da aviação, ele fazia várias tentativas, né, de se tentar conseguir fazer o voo, e ele, na última tentativa dele, ele caiu de uma altura de 17 metros, vindo a quebrar a coluna, né? Então, no leito de morte dele, ele disse essa última frase: sacrifícios precisam ser feitos, né? Então, refletindo sobre essa frase, que tipos de sacrifícios nós precisamos fazer, né? Que tipo de atitudes que precisamos ter, que tipo de entrega que é necessário, né? Então, a gente precisa, assim, tanto da forma individual como institucional, precisamos pensar, refletir sobre quais são esses sacrifícios, né? E de criar estratégias também, de pensar como que a gente pode usar a nossa capacidade, o nosso treinamento para continuar atuando e para não disponibilizar uma operação, né, um atendimento e um serviço. Seja pelas máquinas, seja pelas vidas, né? Mas a gente precisa ter essa reflexão para que a gente continue sempre ajudando, sempre operando. Então, a gente vai abordar hoje sobre a área cognitiva, sobre duas categorias, né? Uma é a consciência situacional e a outra é a tomada de decisão. São dois processos cognitivos muito importantes para a nossa atividade, para a atividade aérea, né? A consciência situacional, ela aborda a consciência dos sistemas da aeronave, a consciência do todo o ambiente externo em que a gente opera, a consciência do tempo, dos limites que a gente tem, dos prazos, né? Da questão, igual eu falei, da agilidade, né? A tomada de decisão, ela engloba a definição do diagnóstico do problema e diagnóstico do problema, produção de opções, avaliação dos riscos e seleção de opções, e a revisão dos resultados constante. Mais para frente aqui, a gente tem um esquema em que ele aborda o seguinte roteiro. O mundo está constantemente nos dando inputs, né? A gente recebe demandas a todo momento, né? E para que recebamos essas demandas, a gente precisa de estar com a consciência situacional elevada, né? Senão as situações, as informações vão passar e a gente não vai conseguir captar adequadamente qual que é a demanda. Então, de acordo com o conceito do Endersley, que ele é os mais falados, né? A consciência situacional, ela aborda 3 níveis, né? O primeiro nível é da percepção, né? Ele fala, a gente precisa de compreender todo o ambiente e ter uma perfeita compreensão daquilo que eu estou percebendo. Não adianta eu perceber alguma coisa e não compreender o que ela significa, né? E o próximo passo, que é o terceiro nível, é projetar, né? Ou seja, antecipar uma ação. Pensar o que eu posso fazer para me precaver, né? Me munir de ações que me preserve uma situação, por exemplo, de uma condição desfavorável de voo, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a gente pode elencar aí alguns indicativos da perda da consciência situacional, né? Primeiro que a gente tende a colocar, são só alguns, tá? Tem vários, mas eu vou deixar o Tenente Coronel Sawak falar do aspecto operacional. Vou falar só de alguns deles, que primeiro, a falha de comunicação, né? Quando seja dentro da cabine, ou seja, numa situação ali na pista, quando a gente vê que a comunicação não está fluindo, né? As pessoas não estão sendo assertivas, não está havendo cotejamento, a gente começa a perceber que existe uma falha ali, uma não conexão, né? As pessoas não estão interagindo adequadamente, né? A todo momento a gente precisa de estar falando, cotejando aquilo, ou seja, repetindo aquilo que foi falado, dando a entender que aquilo que foi falado foi entendido. Tem a questão também de descumprir os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão.
quando as pessoas começam a cometer muitos erros, né, seja ali numa situação ali na operação real, descumprir, violar as regras, é indicativo também de que a consciência situacional está baixa. Falhas em atingir metas, o que é pretendido não é obtido, né? As pessoas começam a não ter a resposta que espera daquela ação. E a confusão e a ambiguidade, ou seja, começa várias pessoas, por exemplo, a olhar para o mesmo lugar, fazer uma mesma coisa, ou deixar de fazer algo que precisa ser feito naquele momento, né? E de não ter uma harmonia, uma coordenação adequada ali na cabine, por exemplo. E aí, esses são alguns indicativos, né? É um sinal de alerta, né? Que a gente precisa acender uma luz de que a consciência situacional está baixa. Quem que vai ter essa visão da perda da consciência situacional? A própria pessoa, o próprio operador, ou então alguém da equipe, né? É muito comum que alguém da equipe perceba que o outro está deixando de fazer alguma coisa ou está fazendo alguma coisa de uma forma não padronizada, né? Então, por isso que a gente precisa que a consciência situacional seja compartilhada, não resolve só quando é uma missão, né, de múltiplas, uma equipe múltipla, a gente não consegue, uma pessoa só ter consciência situacional não resolve, né? Muitas vezes o piloto ele está voando a aeronave, percebendo ao entorno todo dele, e ele precisa dos inputs, por exemplo, do que está acontecendo nas laterais, e o operador aerotático que vai ter essa função importante ali de falar de outros pontos de vista que está acontecendo ali durante aquele voo, né? Como, por exemplo, um pouso numa área restrita, é o operador aerotático que vai estar falando ali sobre obstáculos, né? Sobre situações ali de risco. Assim como também o segundo em comando também tem essa função de captura de erro também, né? E de tirar sobrecarga de tarefas, principalmente em situações críticas do voo, né? Em fases críticas, de tirar a sobrecarga daquele operador, né? Daquela equipe ali, daquela guarnição aérea. E aí tem um autor, que é o Rick Hanson, é muito interessante o que ele fala, né? Nesse sentido aí da consciência situacional, e principalmente na primeira etapa da consciência situacional, que é a percepção, ele diz que são as experiências negativas e não as positivas que normalmente têm mais impacto na nossa capacidade de sobrevivência. E não é à toa que somos tão ansiosos, porque sempre houve muito a temer. Então, tem dois aspectos aí interessantes que a gente pode entender. O primeiro é que a gente tem duas formas de aprender, né? A gente aprende errando e a gente aprende ensinando, né? Então, uma dessas formas, errando, né? A gente vai estar aprendendo sobre como não errar novamente, né? E outro aspecto é que, por essa questão de termos experiências negativas, é que a gente conseguiu, ao longo da evolução da humanidade, ter uma capacidade de sobrevivência, né? Se a gente não tivesse aprendido com os erros e evitado as situações de risco, a gente não estaria vivo hoje, né? Não teria seres humanos na face da Terra. Então, essa capacidade de sobrevivência, ela é muito importante para a manutenção da nossa espécie. E aí ele fala de de várias questões, né? Mas eu coloquei algumas aqui que são muito interessantes. A primeira que é a hiperestimulação da cultura ocidental, né? A gente precisa entender que hoje somos bombardeados por informações, né? Por demandas, por consumismo, por tecnologias, uma enxurrada de informações e cada vez mais as pessoas querem saber mais, aprender mais, captar mais informações, né, e estar conectado o tempo todo, né? Então, existe aí uma disfunção nessa hiperestimulação, né? A gente não consegue, a gente vai ver mais para frente, a gente não consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né?
E essa sobrecarga aí, ela tem repercussões para o organismo. Outra questão aí é a questão das distrações, né? A gente vê que, por exemplo, é muito fácil da gente ter uma distração, um erro por causa de uma falta de atenção, de percepção daquilo que está acontecendo no momento, né? Então, assim, isso dificulta muito a gente fazer essa função importante aí da atividade aérea, que é a captura de erro, né? Se a gente está distraído, a gente não consegue perceber as falhas, né? E os erros, eles acontecem, né? A gente não consegue eliminar os erros. Erro zero não existe, né? O que a gente pode fazer é treinar ao máximo e tentar ao máximo capturar os erros, né? Para que a gente não se envolva em situações de risco. Então, mitigar, capturar os erros, gerenciar, são ações possíveis, né? E faz com que a gente aumente aí o limiar de segurança. Outra coisa que acontece também, que ele fala, é que de tempos em tempos existe uma poda neural no nosso cérebro. Isso é interessante da gente entender por quê? Porque coisas que a gente não usa, a gente perde, né? O cérebro está a todo momento fazendo essas conexões, né? E se movimentando no sentido de aprendizado. Então, o que a gente não usa, de tempos em tempos, existe essa poda, né? O termo é interessante, mas é uma poda, como se fosse uma poda de uma planta, né? Mas existe uma poda neural, essas conexões que a gente não usa mais, essas informações que a gente não servem mais para a gente, ela vai se perdendo, ela vai sumindo do nosso repertório, né? Então, é interessante que a gente, por isso que a gente pensa em treinamento, por exemplo, treinamento de emergências, de quanto em quanto tempo ele é necessário, né? Porque se a gente não tiver o treinamento constante, principalmente para manobras que são rotineiras ou que são passíveis de acontecer, a gente vai perder o aprendizado, né? E a questão da neuroplasticidade do cérebro, né? Porque a gente tem um cérebro muito capaz de aprender, de fazer conexões. Então, a gente tem que entender que a gente a todo momento tem que fazer um exercício cerebral como se fosse um exercício muscular, né? O cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente treina, a gente exercita, mais a gente vai estabelecendo essas conexões e preservando conexões, tá bom? Então, o Rick Hanson, ele apresenta esse quadro, né, que é um quadro de fluxo das necessidades de atenção e de seus resultados, e ele fala, é uma questão muito interessante que ele coloca, que assim, a nossa tendência de atenção, ela é particular para cada pessoa, e a gente tende a ter ela de forma baixa, moderada ou alta. Então, a pessoa que tem uma tendência à atenção baixa, ela vai ter os seus resultados, né, nas suas necessidades, que é de reter informação, atualizar o conhecimento e buscar estímulos, resultando em falta de concentração, pequena memória de trabalho, pontos de vista muito limitados, ela vai ficar desatenta, a curva de aprendizado dela vai ser muito plana, ela não vai ter ganhos significativos no aprendizado, ela vai ficar, na questão do estímulo, paralisada, apática e letárgica. Ao passo que, se a pessoa tem uma atenção muito alta, né, e aí é interessante como que a gente entende assim, eu tenho que ter alta atenção, mas se eu tiver com atenção muito alta, eu vou ficar obcecado com a informação, eu vou me concentrar em excesso, isso não é bom, o meu filtro vai ficar muito permeável, né, eu vou me distrair facilmente e eu vou me sobrecarregar sensorialmente. E eu vou ficar hiperativo e vou buscar emoções constantes. Então, não é bom nem ter uma atenção baixa, nem alta. O ideal é que a gente tenha uma atenção moderada. Ela vai fazer com que a gente tenha boa concentração, capacidade de dividir a atenção, a minha flexibilidade mental vai aumentar, eu vou conseguir assimilar melhor o conhecimento, a acomodação do conhecimento vai ser melhor para mim,
eu vou ficar mais entusiasmado e eu vou me adaptar mais facilmente ao ambiente, né? Então, nem baixa, nem alta, eu preciso de ter uma atenção moderada. E aí, para lidar com isso, o autor, ele aborda algumas estratégias. Eu não vou falar de todas as estratégias dele, e eu incluí mais algumas estratégias aqui que eu achei interessante para a gente. A primeira ali no Cidade Azul, e eu ouvi falar dela a primeira vez com o senhor Tenente Coronel Sandro, ele é comandante de aeronaves de asa rotativa. Ele escreveu um artigo uma matéria falando sobre teoria do armário de gavetas, né? O que seria esse armário de gavetas, né? A gente vive, né, uma vida particular, pessoal, cada um tem as suas demandas específicas, né, e pessoais, e muitas vezes alguns problemas podem estar preocupando, importunando ali, e principalmente na questão ali de uma atividade de risco, que é a atividade aérea, né? Então, o que ele propõe nessa teoria do armário de gavetas é que a gente pense, imagine um armário de gavetas em que esse armário, a gente vai ter várias gavetinhas, né, com áreas diferentes da nossa vida, e que se porventura eu estiver passando por alguma situação ali que me demande uma atenção, uma solução de um problema, eu posso abrir aquela gaveta, colocar aquela situação, fechar, ir para a minha atividade, ir para o voo em si, ou ir para o abastecimento da aeronave, ou ir para a manutenção, a inspeção de uma aeronave, e deixar ela ali guardada. Quando eu terminar essa minha atividade, que me exige muita atenção, eu vou voltar e vou abrir essa gaveta e vou retomar ali do ponto onde eu parei, né? Pode ser uma estratégia, parece uma estratégia muito simples, né? Mas a gente colocar ela em prática, a gente vai ver que ela pode nos ajudar em muito. A segunda ali que o autor fala, que a gente precisa de duas situações de descanso, né? E aí a gente fala do gerenciamento aí da fadiga, que é super importante, né? A gente precisa de ter um sono adequado, descanso adequado, né? A gente não consegue lidar com muitas informações, né, ao mesmo tempo, e também a gente não consegue lidar com uma situação de estresse, principalmente o estresse crônico, né, que é aquele estresse em que a pessoa fica ali o tempo todo com aquela situação de cortisol aumentado no organismo, aceleração do batimento cardíaco, respiração ofegante, o sistema circulatório envia mais sangue para os membros, né, superiores e inferiores. Então, essa situação de estresse, principalmente o crônico, ele vai ter repercussões para o organismo, né? Então, a gente precisa primeiro de descansar, né? O ser humano não consegue ficar muito tempo sobre um alto nível de estresse, ele começa a adoecer, né? E também a gente precisa de ter alguns refúgios, né? E é interessante a gente pensar, mas quais refúgios, né? Ele fala que pode ser refúgio, pode ser um local, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, como, por exemplo, alguma atividade que você faça que seja prazerosa, né? Então, a gente precisa de buscar esses refúgios, né? Ele fala que é uma estratégia saudável a gente, por exemplo, ter um gosto, uma estratégia de relaxamento, e a gente acessar ela quantas vezes a gente puder, e não de forma de 2 em 2 anos, mas de forma contínua, né? Seja uma vez por semana, uma vez por mês, de 6 em 6 meses, eu preciso de ter esse refúgio, esse descanso, ele precisa ser constante na minha vida. Como, por exemplo, muitas vezes eu posso pensar, eu gosto de pescar, esse é o meu refúgio, então eu gosto de encontrar com amigos, eu gosto de fazer uma atividade manual, eu gosto de tocar um instrumento, e eu preciso intensificar esse recurso que ele vai me fazer bem e vai me deixar mais preparado para os momentos que eu preciso atuar. Outra questão é a questão das redundâncias, né? A atividade aérea exige redundâncias. A gente precisa de fazer várias vezes a mesma coisa. É preciso falar o óbvio, né? Muitas vezes todo mundo sabe disso, não fale de novo, pergunte, né?
relembre, né? Então, a gente precisa de estar falando o tempo todo. Coteje, fale, né? É uma estratégia super importante, né? A gente, muitas vezes, poderia ter evitado muitos acidentes se a gente tivesse falado mais, comunicado mais. A questão da padronização, né? A gente vai falar mais sobre isso, o padrão, né? O que é previsto, estudado, pensado para ser executado de uma certa forma, eles nos ajuda a gente já saber o passo a passo, né? Saber o que tem que ser feito. Ele fala também das experiências positivas. A gente precisa, para equilibrar um pouco essa questão do negativo, que é importante, né? A gente precisa de equilibrar as experiências positivas. Então, se eu sei que alguma coisa me faz bem, eu preciso de recorrer a ela mais vezes, né? No meu descanso, no meu refúgio, mas eu preciso de equilibrar essa tendência que a gente tem do que as coisas ruins, elas vão pesar mais no nosso cérebro, elas vão ter um impacto maior, e a gente vai tentando equilibrar esse mecanismo, tá? E aí, como eu posso saber que alguma coisa é boa para mim, né? Chega a ser subjetivo, né? E cada um tem uma experiência única. O que é bom para mim não é bom para o outro. E eu costumo falar muito que, assim, como eu posso saber o que eu gosto de fazer, o que me faz bem, né? O médico uma vez falava que para a gente descansar, o cansaço físico, né? A gente pode deitar e dormir, a gente está descansando. Mas para a gente descansar a mente, a gente precisa de fazer coisas que a gente gosta. Então, quando eu faço algo que eu gosto e eu perco a noção de tempo, para mim é um bom indicador de que aquilo é uma situação prazerosa para mim. Então, eu preciso fazer mais vezes, sempre que for possível, eu preciso ter essas atividades. E outra coisa é o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe, ele é gratificante quando existe uma conexão, quando existe uma interação boa, né? A gente pode elevar a nossa consciência situacional compartilhando, né, as situações, compartilhando as demandas do voo, ou da operação, ou da missão, né? Eu posso compartilhar e posso contar com o apoio de todos, né, cada um na sua área, na sua especificidade, para a gente ter uma operação mais segura. E aí vem a segunda parte aí desse nosso processo, né? Que é a tomada de decisão, né? Depois que eu estou com a consciência situacional, né? Entendendo tudo que está acontecendo ao meu redor, eu vou estar mais capacitado para tomar as decisões, né? E aí tem uma metodologia que é o método T-DODAR, né? Que ele está ali no guia do cliente do King Air, né? Esse material foi tirado de lá, em que eu vou entender que o processo de tomada de decisão, ele ocorre como se fosse num ciclo, né? Primeiro eu preciso reconhecer quais são as necessidades, o que está acontecendo, né? Depois disso, eu preciso de identificar, eu tenho tempo para resolver esse problema ou eu preciso de tomar uma decisão rápida, né? Qual que é esse problema que estou tendo que enfrentar agora? Então, se eu tiver uma definição de que preciso de tomar uma decisão rápida, na metade desse ciclo, eu vou ter que fazer já pegar um atalho, tomar uma decisão naturalística e vou ter que já implementar uma resposta, né? Depois de implementar uma resposta, eu preciso de avaliar a resposta, as consequências, né, do que eu implementei. Se não foi favorável ou não foi suficiente, eu preciso de reconhecer novamente e implementar outra resposta, tá? Se eu tiver tempo para tomar uma decisão, se ela não me exigir uma ação rápida, eu vou começar a coletar os fatos, as informações, né? E aí eu vou precisar de identificar quais são as minhas alternativas, né? Aí eu já estou passando a fazer uma tomada de decisão mais analítica, né? Eu tenho tempo para decidir. Isso ocorre muito assim quando eu estou, por exemplo, no solo, né? Antes de cumprir uma missão, e eu posso tomar a melhor estratégia. Por exemplo, qual equipamento eu preciso levar
para esse tipo de ocorrência, né? E aí depois eu vou pesar o impacto dessas alternativas, eu vou selecionar uma resposta possível, eu vou implementar a resposta e eu vou avaliar as minhas ações, tá bom? Então, esse ciclozinho aí, né, entre tomada de decisão naturalística e tomada de decisão analítica, né, eu preciso a todo momento estar avaliando qual que tem que ser o meu tipo de resposta. E aí tem um autor, que é o Daniel Kahneman, ele fala que se você estiver tenso, você tem mais probabilidade de se mostrar mais vigilante e também mais desconfiado, de investir mais em esforço no que você está fazendo. Mas, contudo, você também vai se sentir menos confortável, né? Você vai ficar menos intuitivo, você não vai cometer mais erros, tende a cometer menos erros, mas vai ficar menos criativo do que o normal. Quanto mais desconfortável e infeliz nós estamos, mais a gente perde o contato com a nossa intuição. Então, a gente vai começar a falar agora sobre intuição, sobre essa tomada de decisão, mas essa frase, ela é muito interessante, porque a gente acha assim, a gente precisa de estar tenso, vigilante, né? Mas quando a gente precisa de tomar uma decisão rápida, muitas vezes essa decisão vai ser intuitiva. Eu não vou ter tempo para pegar todas as informações. E aí, se eu tiver muito tenso, se eu tiver muito vigilante, eu vou tender a perder a minha intuição e perder uma resposta mais favorável no momento de estresse. O autor, ele fala de 2 sistemas, não são 2 áreas no cérebro, mas são 2 formas de pensar. Um é o sistema 1, ele chama de 1, e o outro é o sistema 2, né? Quais são esses sistemas? As características dos 2. O sistema 1, ele é mais intuitivo, né? Ele me exige pouco esforço, né? O cérebro, ele precisa de lidar com, principalmente quando lida com muitas informações, ele precisa de poupar esforço. Então, a gente precisa de ter respostas mais intuitivas para conseguir lidar com uma informação e com uma situação de estresse, por exemplo. O sistema 1, ele é acessado na memória, ele já está é o que eu tenho na minha memória. Ele é mais rápido, automático e involuntário. Eu não tenho tempo para pensar, eu preciso acessar o que eu tenho na minha memória, com pouco esforço, usando a intuição. O sistema 2, ele é analítico, né? Ele é capaz de seguir regras, ele exige maior atenção, ele me exige também uma elevação maior do esforço, ele é mais lento e ele é capaz de deixar a pessoa exercer um maior autocontrole, tá? Algumas vezes nós estamos errados, mas confiante. Isso porque a gente é guiado por impressões e sentimentos que geram crenças e preferências intuitivas. O autor chama isso de viés, né? Então, muitas vezes, a gente está fazendo alguma coisa confiante, achando que está certo. Mas, às vezes, não estamos certos. Por quê? Porque a gente criou já às vezes, uma impressão, um sentimento de que aquilo vai dar certo sempre e algumas vezes pode não dar, em circunstâncias diferentes, né? Eu estou lembrando aqui, só para ilustrar, o caso do acidente aéreo do Lamia, né? Em que o piloto, que era também o proprietário da empresa, ele estava tão acostumado a fazer aquilo por várias vezes, né? Que ele fez o mesmo. Então, a gente, dando sequência aqui, a gente parou nesse slide, né? Falando de decisões rápidas. A gente toma ela num piscar de olhos em 2 segundos, né? Os autores vão falar sobre o sistema 1, sobre decisão naturalística e sobre o uso da intuição, né? Ok. Ok, aqui agora tá. O que faz algumas pessoas terem intuições, outras não? Quando podemos confiar nos nossos instintos, né? E quando nós podemos aperfeiçoar os julgamentos? Como podemos? Os autores vão falar sobre algumas estratégias, a gente pode pensar em algumas situações, né? Interessantes. Vamos abordar algumas delas.
Esse autor, o Malcolm Gladwell, ele vai falar que conclusões rápidas e o julgamento baseado na primeira impressão podem ser controlados e aperfeiçoados. Vamos ver o que é que ele fala que acontece nesse mecanismo. Como aprimorar decisões rápidas, né? Ele fala que a gente precisa de fatiar fino para poder captar padrões, né? O que é esse fatiar fino, né? A gente teve uma anestesista que ela criou uma metodologia, né? Um teste que chama APGAR, né? O residente dela perguntou, né, em 1953, como que ela fazia para fazer um bom teste de uma criança na sala ainda de parto, se ela tinha uma saúde boa, se ela tinha ela estava com a condição de saúde favorável. E aí ela listou cinco situações, né, 5 condições. E para cada uma dessas 5 condições, ela deu uma nota de 0 a 2. Então, ali, ela criou um método, o teste APGAR, que hoje em dia ainda é usado, né, nas maternidades, para avaliar qual que é a situação, a condição de um recém-nascido. E com isso, ela conseguiu salvar milhões de crianças, até hoje, né, salva, porque ela conseguiu captar quais são os padrões das crianças que tinham uma boa condição, uma boa situação de saúde no momento do nascimento. E quando não tinha essa boa condição, ela já eram previstos algumas intervenções que rapidamente sendo incluídas no tratamento, elas conseguiam ter uma sobrevida maior. A gente precisa também de saber identificar ausências, né? Por exemplo, um exemplo disso, né? Aconteceu com o voo 254 da Varig em 1989, né? O famoso voo aí do comandante Garcês, né? Em que tinha várias situações em que não tinha estava faltando um padrão, estava faltando uma familiaridade e eles não conseguiram identificar que alguma coisa estava indo errada. Se eles identificassem essa ausência a tempo, eles poderiam ter feito o retorno, né, ou ter tomado outras estratégias, eles poderiam ter salvado algumas vidas que se perderam naquele acidente, né? Ele fala também que a gente precisa de proporcionar clima de abertura. É importante que a gente tenha um trabalho em equipe favorável para que a gente tenha uma troca de experiências, uma coordenação adequada e uma coerência entre aquilo que está se fazendo. Então, quanto maior o clima de abertura e a oportunidade das pessoas de participar, de falar, melhor vai ser ali a nossa decisão. E outra coisa que ele fala é a inoculação do estresse, né? Como é que o pessoal do norte aí fala que até caiu os butiá do bolso, né? Quando a gente toma um susto, e aí a gente está falando aí do estresse, né? Numa situação de estresse agudo. Como que a gente faz para inocular o estresse, né? Como que a gente faz para, numa situação de emergência, a gente não ser... não ter aquele sobressalto, né? Não deixar que o estresse tome conta, né? Então, tem o treinamento de escape de aeronave, em aeronave submersa, né? Que o pessoal fala muito, né? Mão na fivela, mão na janela. Mão na janela, mão na fivela, né? Ao contrário, mão na janela, mão na fivela. Então, isso daí já cria uma sequência e uma intuição de que eu preciso de tomar essa medida, essa ação, quando acontecer uma situação de aeronave caindo na água, né? Então, é um treinamento super favorável e válido para as nossas operações, né? E aí vem a terceira parte aí desse nosso esquema, que é a ação, né? A gente tem a consciência situacional, a gente toma decisões, muitas vezes de forma rápida, naturalística, e a gente precisa implementar uma ação, né? Essa ação, ela tem muito a ver com o nosso hábito, né? Aristóteles, né, já falava há muitos anos, né, antes de Cristo,
ele falava, mais de 300 anos antes de Cristo, ele já falava, nós somos o que fazemos repetidamente. Então, a excelência, portanto, não é um ato, e sim um hábito, né? Então, quanto mais a gente faz alguma coisa, mais a gente vai criando uma expertise e uma proficiência naquele assunto. Aí a importância de a gente sempre estar treinando, sempre estar capacitando, né? Cultura é o conjunto de normas, de hábitos, crenças, valores, atitudes, tradições, costumes, né? Adquiridos por um membro da sociedade. Então, é importante que a gente tenha bons hábitos, né? Para a gente formar, principalmente, uma cultura de segurança, né? Esse ano de 2021, em que a gente tem a ICAO aí, fazendo essa promoção aí do ano da cultura de segurança, né? Assim como extensão do ano passado, que também estava nessa programação também, a gente precisa de ter bons hábitos, padronização e criar uma cultura de segurança, né, compartilhada, principalmente na instituição, para que a gente tenha uma capacidade de operar, né, por mais tempo e com mais agilidade, mais proficiência, mais assertividade, né, mais efetividade. Então, os cientistas descobriram que existem algumas estruturas dentro do nosso cérebro, na parte mais interna do cérebro, chamadas de gânglios basais. E essas estruturas, elas são responsáveis pela recordação de padrões e armazenamento dos hábitos, né? Os cientistas descobriram que pessoas com lesão no cérebro e que elas tiveram uma parte do cérebro prejudicada, elas muitas das vezes, quando os gânglios eles estavam preservados, a pessoa continuava tendo a capacidade de formar hábitos e seguir aqueles hábitos ali na sua rotina. O hábito nada mais é de que um padrão de reação adquirido por aprendizagem social, ele é estável, ele é facilmente evocado quando necessário e de difícil eliminação, né? Por isso que é tão difícil, a gente fala de um hábito, é tão difícil da gente desfazer dele, né? Os hábitos são impulsionados por anseios neurológicos, né? Eu vou falar do autor, ele é o Charles Duhigg. Ele fala que houve um experimento com macacos e eles descobriram uma situação bem interessante. Os macacos eles eram monitorados, né, nas suas atividades cerebrais e eles, toda vez que aparecia uma tela na frente deles com um desenho colorido, eles tinham que apertar uma alavanca. Nessa alavanca, eles conseguiam ter um suco, que era um suco que eles gostavam, que eles estavam habituados. Então, ele tinha uma recompensa, que era o suco. E aí, com o tempo, eles apertavam a alavanca, aparecia a imagem, eles apertavam a alavanca e eles tinham o suco. Com o tempo, quando aparecia a imagem colorida, eles já rapidamente eles tinham um tipo de atividade cerebral que já dizia que ali eles já estavam ali já tendo uma recompensa. Eles pensavam, se a gente fosse falar, né, que eles estavam pensando, o que eles estavam pensando, oba, ganhei o suco, né? Então, os hábitos, eles são impulsionados pelos anseios neurológicos, é aquilo que a gente quer como recompensa, aquilo que a gente quer obter. Buscamos ter segurança psicológica, um certo conforto diante das incertezas, né? O que a gente busca com a formação, com os hábitos, e principalmente os hábitos positivos, né? É que a gente tenha uma segurança na hora das incertezas, das decisões rápidas, né? Então, a gente precisa de ter bons hábitos. Às vezes, ele fala que as decisões exigem esforço. Os hábitos surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Isso também transforma ações rotineiras em hábitos, tirando a sobrecarga e desacelerando o cérebro. Então, é a lei do menor esforço, né? O cérebro está a todo momento tentando tirar a sobrecarga. Quando a gente tem muita informação, o cérebro rapidamente age tentando tirar conclusões precipitadas. E muitas vezes é nesse momento que a gente incorre em um erro. Então, ele propõe para a gente remodelar os hábitos. Primeiro, a gente precisa identificar a rotina. O que é aparente? O que é óbvio para mim? O que está acontecendo nessa minha rotina? Né? Qual que é o hábito que eu tenho? Muitas vezes o hábito bom ou o hábito ruim? Qual que é
que eu observo? Muitas vezes, em algumas experiências, pessoas que queriam emagrecer, a simples atividade de anotar o que as pessoas estavam comendo já fazia com que elas emagrecessem. Então, ter uma autoconsciência já ajuda na identificação do hábito, né? A segunda estratégia que ele propõe, a gente testar algumas recompensas. Por exemplo, quando você pretende fazer, se propõe a fazer, por exemplo, um churrasco, né? Você quer um churrasco porque você quer a comida, você quer a parte social ali, de estar em contato com as pessoas, ou você quer relaxar, né? Qual que é a recompensa que você está ansiando? Ele fala também para a gente anotar qual que é o pensamento ou a emoção, e ele fala assim, anote 3 emoções que você tem logo depois daquela atividade, né? Para você entender qual que é, o que está te motivando a fazer aquilo. E depois ele fala para a gente programar um tempo de 15 minutos, depois que você concluiu aquela atividade, para você ver se aquilo, se a necessidade continua, se o anseio permanece. Né? É igual quando você está com fome, né? O nosso cérebro tem um mecanismo muito interessante, que se você estiver com fome, entender que está com fome, passar 10 minutos e você não comeu, você provavelmente você vai esquecer que você está com fome, né? E esse daí é um mecanismo cerebral, né? Dessa questão aí de poupar o cérebro, né? Vai passar e você vai ficar sem alimentar e depois só mais para frente que você vai sentir vontade de novo. A gente precisa de isolar a deixa, ou seja, eliminar informações irrelevantes e em excesso. A gente não consegue lidar com muita informação. E precisamos anotar 5 categorias, que são lugar, hora, estado emocional, pessoas envolvidas e a ação imediatamente anterior àquilo que está acontecendo, aquele fato, aquela recompensa, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aqui, por exemplo, de um hábito de não fazer o debriefing, por exemplo. Né? Em qual lugar que ele acontece? Né? Vamos pensar aqui, um debriefing, por exemplo, numa situação de missão de incêndio, né? De apagar fogo. Em qual lugar que isso acontece? Né? Qual é a hora que isso acontece? É no final da missão? É quando você está cansado, né? Já está esgotado ali, por exemplo, de trabalhar ali muitas horas, fazendo, por exemplo, captação com Bambi Bucket? Quais são as pessoas envolvidas naquele momento? E qual que é a ação imediatamente anterior àquilo? Então, por exemplo, uma situação de captação de água com Bambi, no final da missão, você provavelmente vai estar cansado, né? E você vai falar assim, não vou fazer o debriefing, deixa para depois. E no debriefing você perde aquela oportunidade de fazer, de captar informações importantes, de fazer um réu-prév, de corrigir situações que são desfavoráveis, de corrigir ações críticas ou desfavoráveis naquele momento. Então, como, por exemplo, você poderia se propor a, por exemplo, antes da missão, você designar cada operador ali, por exemplo, o apoio de solo, cada dia vai preparar o debrief com uma informação importante. Então, aí você, nesse momento de ter um plano, você muda a rotina, você planeja um outro comportamento, para você não se cair na rotina, no hábito, de estar cansado demais e deixar de fazer o debriefing, por exemplo. Seria uma estratégia, né, possível. Uma regra de ouro que o autor fala é que a gente não pode eliminar os velhos hábitos, é impossível eliminar velhos hábitos, né? Somente mudar a rotina do ciclo que já é existente, né? Então, a deixa sempre vai ser a mesma, a recompensa sempre vai ser a mesma, a gente sempre está ansiando por coisas parecidas, né? As mesmas coisas, mas eu posso mudar a rotina. Então, essa é a regra de ouro que ele nos propõe. Então, como exemplo disso, eu vou falar uma situação que aconteceu, ela é uma situação real, que aconteceu numa empresa privada. E o inspetor me falou isso uma vez, eu achei esse exemplo bem interessante. Numa situação de rebitagem da fuselagem, né, ali na manutenção da aeronave, os mecânicos tinham uma rotina
e um dos mecânicos tinha uma resistência enorme ao uso do EPI, no caso, o óculos de proteção. E ele tinha uma falsa sensação de segurança, de que estava tudo certo e ele não precisava de usar aquele óculos. O anseio dele era por emprego, né? Ele precisava daquele emprego, mas ele tinha uma resistência no uso do EPI. Foi então que, numa reunião de CIPA, o inspetor relatou essa situação e, em reunião, eles decidiram fazer uma advertência a esse mecânico, né? E nessa advertência, o mecânico, ele, né, todo mundo sabe ali que nas regras, né, na legislação, com 3 advertências, a pessoa pode ser demitida por justa causa, né, de acordo com a legislação trabalhista. E aí ele foi obrigado a usar o EPI, o óculos de proteção. E, passado um tempo depois, esse mecânico chegou perto do inspetor e mostrou para ele que ele estava fazendo a rebitagem da fuselagem e, nesse momento, um resíduo da fuselagem ficou preso no óculos dele. Se ele não tivesse usado o óculos, esse resíduo teria ido ali direto no olho dele. Então, com esse exemplo, né, a gente pode pensar aí, né, como uma forma aí de a gente entender o que o autor está falando, que a deixa é a mesma, a deixa sempre vai ser a mesma, né? É a rebitagem da fuselagem, ou seja, uma situação de manutenção de aeronave. Na rotina, ele passou a usar o EPI, que ele tinha resistência antes, e aí ele, com esse exemplo, com esse incidente, né, ele aí passou a ter uma sensação de segurança real, porque ele viu o risco que ele estava correndo, né, que ele poderia estar correndo. E o anseio, né, pelo emprego dele, né, que é a situação ali que fez ele usar o EPI. Então, o cérebro, o autor fala que ele não sabe diferenciar hábitos bons de hábitos ruins, né? Os maus hábitos vão sempre estar na espreita, esperando deixas e as recompensas certas para entrar em ação. Essa característica cerebral reforça a importância de aderir ao procedimento operacional. É muito importante que a gente treine os bons hábitos, né? Treine o padrão, treine as rotinas corretas, né? Por quê? Porque um mau hábito, ele sempre vai estar ali esperando um momento ali se ele vê que vai ter uma recompensa ali, ele pode ser utilizado de uma forma ali arriscada e ocorrer um acidente, né? E aí a mensagem, né, que eu acho que eu já extrapolei um pouquinho o meu tempo, mas a mensagem que eu gostaria de deixar para os senhores é de que uma mensagem do Gandhi é que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Então, que a gente possa, com essas reflexões, né, trazer bons hábitos, boas estratégias, né, boas intervenções, e que a gente possa melhorar a segurança, né, operacional, e ter voos seguros, né, cada vez mais. Eu agradeço a oportunidade, né, e volto a palavra aí pro Seripa. Doutora Fabiana Rezende, agradecemos a senhora pela excelente apresentação e faremos agora 5 minutos de intervalo para preparar a próxima. Tenho certeza que será tão boa quanto. Voltamos já.